Eu quero que você preste muita atenção nessa passagem bíblica que nós vamos ler. Eu tenho certeza que da mesma maneira que o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você também. Essa palavra se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma boa base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Essa passagem que nós acabamos de ler conta a história de uma mulher que foi trazida pelos fariseus até Jesus porque ela foi pega em adultério. E nessa época aqui, segundo a lei de Moisés, toda mulher que era pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Só que essa mulher, ela vem até Jesus. E o intuito dos fariseus era com que ele obedecesse a lei. Mas nós estamos falando daquele que é o próprio Deus. Jesus ali, ele, na sua humildade, mas ao mesmo tempo, sabendo quem ele era, qual era o papel dele ali, ele faz a seguinte pergunta, como nós acabamos de ler. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Talvez você hoje se encontra numa posição na qual você acha que Deus não se importa mais com você, que Deus ele não ouve as suas orações, que Deus ele não te responde mais, que Deus ele se afastou de você pela vida que você está levando, pelo erro que você está cometendo. Mas eu quero te dizer uma coisa sobre Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que um a um foi saindo e apenas restou Jesus e esta mulher. Sabe por que restou Jesus e essa mulher? Porque Jesus, ele era o único ali capaz de apedrejar aquela mulher. Porque nele não havia pecado, nele não havia nada, absolutamente nada, que pudesse fazer com que ele viesse se afastar daquela mulher como os demais. Ele poderia muito bem pegar uma pedra e apedrejar aquela mulher, mas ele não fez tal coisa. Sabe por quê? Porque da maneira que Jesus te vê, não é da maneira que as pessoas te vê, não é da mesma maneira que você mesmo se vê. O que ele fez com essa mulher é o que ele faz comigo, é o que ele faz com você quando nós nos arrependemos. Ele nos acolhe. Ele não nos deixa só. Essa mulher, quando ele pergunta para ela, se você continuar lendo a passagem, cadê aqueles que te condenavam? E ela fala, foram todos embora. E ele diz, eu também não vou te condenar. Ei, quem é esse? Quem é esse que tem todo o poder de te dar uma apedrejada assim? Porque nele não há pecado, mas ao invés disso, ele te ama. Ao invés disso, ele te protege. Ao invés disso, ele te direciona, assim como ele direcionou esta mulher. Porque, apesar dele ter falado, eu também não vou te condenar, ele dá uma direção para essa mulher. Vá e não peques mais. Jesus é esse que te tira do lamaçal do pecado, que te lava, que te limpa e quer transformar a sua vida e transforma a sua vida.
e te dá uma instrução de que você não pode mais cometer o que você está cometendo. Sabe, quando Deus te criou, quando Deus te formou, você veio junto com um planejamento. Você veio com um plano perfeito do Senhor para a sua vida. E tudo que o Senhor vai fazer em nós, Ele quer fazer por completo. Mas basta você querer que Ele faça por completo. Por isso que eu te digo, neste dia, não olhem para Jesus como alguém que não te escuta mais. Olhem para Jesus como alguém que te ama o suficiente para apagar todo o seu passado e fazer coisas novas acontecerem na sua vida. Que Deus abençoe você de uma maneira poderosa em o nome de Jesus.